Seguindo então, vamos falar sobre osciladores. O nome, eu não sei se fica um nome claro para vocês, assim, osciladores, né? São coisas que oscilam. O que são coisas que oscilam? Enfim, vamos tentar entender por que isso é importante para a física e como que isso está ligado com o nosso dia a dia, né? De uma forma assim bem resumida, a gente vai entendendo ao longo da aula, né? Mas o que são osciladores? São corpos ou campos microscópicos ou macroscópicos que realizam um movimento periódico. Olha quantos conceitos tem aqui de física, né? Então vamos até que olhar para essa frase com bastante carinho. São corpos que realizam um movimento periódico ou campos que realizam um movimento periódico. E são corpos microscópicos ou corpos macroscópicos. E campos microscópicos ou campos macroscópicos que realizam um movimento periódico. O que é um corpo? Qualquer objeto que ocupa espaço e dura um tempo. Tudo bem? Um celular aqui, eu estou pegando o que está na minha frente aqui. O celular é um corpo que ocupa um espaço e dura um tempo. Minha garrafinha de água também é um corpo que ocupa um espaço e dura um tempo. Se pensar em um átomo de ferro, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, também é um corpo que ocupa um espaço e dura um tempo. Um átomo de ferro, de oxigênio, de nitrogênio ou de qualquer coisa é um corpo microscópico. Essa garrafinha, o celular aqui, o meu notebook, a mesa que eu estou apoiado aqui, são corpos macroscópicos, são de dimensões humanas. E o Sol? Bom, o Sol é um corpo bem macroscópico, não um corpo bem grande, mas também é um corpo que ocupa espaço e dura um tempo. E os campos? Bom, os campos são regiões no espaço que sofreram alguma alteração. São regiões que não ocupam espaço, elas existem no espaço, mas a gente vai falar deles nos próximos bimestres, quando for falar de campo elétrico e campo magnético, tá? E campo gravitacional. Mas, de qualquer forma, agora a gente vai olhar para os corpos, seja microscópicos ou macroscópicos, que realizam um movimento periódico. O que é movimento periódico? Né? O que é um movimento periódico? É um movimento que se repete em um certo intervalo de tempo, ou seja, em um período. Por isso que é periódico. Então, um corpo que realiza um movimento periódico é um corpo que fica repetindo o seu movimento em um certo intervalo de tempo, em um determinado intervalo de tempo. Dá para pensar em alguns? A gente vai ver hoje pelo menos uns 10 exemplos aqui, mas vocês conseguem pensando um corpo que faz um movimento que fica se repetindo em um certo intervalo de tempo? Reparem que eu não coloquei aqui se o intervalo de tempo é pequeno ou é grande, tá? Intervalo de tempo qualquer, mas desde que haja repetição desse movimento. Um asterisco aqui de observação. Não precisa ser exatamente um movimento, pode ser uma variação de intensidade. Mas isso é mais comum nos campos, então a gente vai deixar para depois, vamos pensar em movimentos agora. Tá? O que seria alguma coisa que varia a intensidade, né, de forma periódica? Que fica aumentando e diminuindo. Fica mais intenso e menos intenso, repetindo essa variação num certo intervalo de tempo. Um detalhe importante, eu acho que eu desliguei a câmera aqui, senão eu ligaria ela só para falar desse detalhe. Deixa eu ver. Vou aproveitar que é fácil, né? Tem os comandos no teclado. Talvez a coisa mais importante, as variáveis físicas mais importantes que vão aparecer em todas as suas aulas de física, todas, são o espaço e o tempo. Qualquer coisa física que vocês forem estudar, ou ocupa um espaço, ou existe no espaço, ou dura um tempo, ou existe no tempo. O fato é que o mundo físico é esse mundo de espaço e de tempo. Tá? A biologia estuda os seres vivos, então ela não está preocupada com essa tampinha aqui da garrafinha. A química estuda as transformações químicas, os componentes químicos, etc. Então ela não vai estar tão preocupada com os campos. A física estuda tudo que existe no espaço e no tempo, seja vivo, seja não vivo, orgânico, inorgânico,
humano, natural, tá? Então tudo que ocupa espaço ou existe no espaço e que dura um tempo ou existe no tempo. Isso é importante. Enfim, então se algum corpo realiza um movimento repetitivo numa certa duração, num intervalo de tempo, então ele é um oscilador. Vamos ver exemplos? Primeiro exemplo que eu trouxe aqui, o coração. Nosso coração, ou o coração de uma galinha, ou o coração de qualquer bicho que tenha coração, faz movimentos que se repetem num certo intervalo de tempo, né? Esse coração aqui, por exemplo, ele está expandindo e contraindo, né? Então ele está pulsando num certo intervalo de tempo. Quanto tempo leva para ele fazer um movimento completo, né? Bom, ele infla e desinfla, né? Ele expande e contrai, mais ou menos a cada 1 segundo aqui, né? Por aí. Então o movimento dele se repete a mais ou menos a cada segundo. É mais rápido, né? Meio segundo talvez, enfim. Não importa aqui agora. Mas entenderam? Ele fica fazendo um movimento repetitivo, periódico. Então tem um certo período. Por exemplo, meio segundo é o período do movimento. Então ele repete esse movimento a cada período de meio segundo. Tá? Outro exemplo, um balanço. Né? Tem um cidadão balançando aqui com um gatinho pendurado. E esse cidadão está repetindo o movimento dele e do gatinho nesse GIF aqui, né? Mais ou menos a cada segundo. Perceba que o período dele é um pouco maior que o do coração. Enquanto ele dá uma balançada, o coração dá umas 2 pulsadas, né? Então o período do movimento dele é maior, mas ele se repete. Tudo bem? Então um movimento repetitivo de balançar aí. Ir para frente, para trás, para frente, para trás. Coração, expansão, contração, expansão, contração. Outros exemplos de movimentos repetitivos, qualquer coisa que tenha molas, né? Qualquer sistema de molas tem movimentos repetitivos. No caso aqui, subir e descer, subir e descer. Agora reparem que esse simulador aqui, ele tem um movimento que primeiro ele está subindo e descendo pouco e depois ele vai aumentando a amplitude de movimento. Né? Então primeiro tem uma baixa amplitude, sobe e desce pouco e depois vai aumentando essa amplitude, subindo e descendo bastante, né? Formando ondas, que são os assuntos das próximas semanas, né? Primeiro vamos olhar só para a mola aqui, para o corpo laranja e a mola. Esquece as ondas, né? São assuntos das outras semanas. Ou uma britadeira, com um trabalhador, por exemplo, quebrando, nesse caso aqui, um biscoito, mas geralmente isso é usado para quebrar asfalto, né? Concreto, etc. A britadeira fica fazendo um movimento também oscilador, como um oscilador, né? Subida e descida. Reparem que o tempo para fazer cada movimento da britadeira é bem curtinho, né? Então o período de movimento, ou seja, o tempo que leva para fazer um dos movimentos é bem curto. Enquanto que o do balanço do menino aqui, um movimento demora mais ou menos 1 segundo. Aqui deve fazer uns 20 movimentos por segundo aqui. Então o período é diferente. De toda forma, são osciladores. Tá? São entidades físicas aí que repetem movimento. Isso é muito comum. A gente vive num meio recheado de osciladores. Tá? Outros exemplos. Agora um oscilador mais grandão, né? Planetas, estrelas e satélites. Então, por exemplo, nesse gráfico sem escala aqui, a gente tem 2 movimentos de oscilação representados, né? Um movimento de oscilação é a rotação, no caso aqui do planeta ao redor do Sol, ao redor dele mesmo, e o outro é o de translação do planeta ao redor do Sol, né? São 2 movimentos de oscilação, ou seja, movimentos que se repetem no tempo. Quando a gente coloca o referencial no Sol, quer dizer, o Sol está parado aqui, então o referencial está nele. A gente vê o planeta Terra fazendo movimentos de translação a cada ano. Então, a cada 365 dias, dá um movimento. Ou seja, o período desse movimento é de 365 dias, ou 1 ano. Também tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo da Terra aqui, que demora 1 dia, ou 24 horas, enfim, que é o período de rotação da Terra, né? Então são movimentos periódicos, de novo, osciladores.
Se a gente colocasse o referencial no centro da galáxia, isso é assunto lá para o quarto bimestre, né? A gente ia ver que o Sol faz um movimento de translação ao redor do centro da galáxia, da Via Láctea, a cada 250 milhões de anos. Então, se o referencial estivesse no centro da galáxia, o Sol teria que estar se movimentando aqui também e a Terra ao redor dele fazendo uma espiral. Aí ficaria mais complicado, deixa assim mesmo por enquanto. Outros osciladores bastante comuns no nosso dia a dia são os relógios de ponteiro, né? Uma coisa importante, de novo vou abrir a câmera aqui quando as coisas são importantes. Qualquer marcador de tempo funciona com algum oscilador. Não importa se é o marcador de tempo aqui do celular ou de um relógio como aquele aqui atrás. Opa, cadê? Aqui atrás. Está ao contrário aqui. Esse relógio aqui, relógio de ponteiro. Se vocês repararem, a maioria dos relógios tem escrito assim, quartz, né? Que ele funciona com um conjunto de átomos de quartzo que são osciladores. Eles ficam vibrando e contando o tempo. A cada alguns milhões de oscilação, é um átomo muito pequenininho, a cada milhão de oscilação dá 1 segundo, e aí o ponteiro faz 1 segundo. Deu mais 1 milhão de oscilação, mais 1 segundo. Mais 1 milhão de oscilação, mais 1 segundo. Tá? Aqui no celular também tem um sistema com um quartzo ou com outro elemento que vibra e que conta o tempo. Tá? Por isso que dá para desligar o celular e ele continuar com o alarme ligado, alguma coisa assim, porque tem lá o osciladorzinho vibrando e contando o tempo. Tá? Isso é uma grande revolução quando a gente descobriu como contar o tempo com vibradores ou osciladores. Tá? Então aqui o ponteiro de minutos e o ponteiro de horas fica dando voltas, repetindo o movimento em um certo período, né? Então a cada X horas lá o ponteiro de horas dá uma volta, o ponteiro de minutos dá uma volta a cada X minutos, não é o que está aqui, né? Aqui é só uma representação. Tá? E outros osciladores, por exemplo, alto-falantes. Sempre que vocês estão ouvindo algum som via alto-falante, via eletrônica, né? Como agora nesse vídeo, ou se vocês estão com fone de ouvido, ou com o alto-falante do notebook, ou a caixinha de som do computador, tem algum alto-falante vibrando, produzindo esse som. Oscilando, fazendo movimentos repetitivos, produzindo esse som. Coloquei reticências aqui, porque se eu fosse trazer todos os exemplos, a gente ia ficar aqui 3 horas, porque tudo à nossa volta está vibrando e está oscilando. Bom, variáveis físicas. Então, dentro desses osciladores, eu já falei para vocês aqui, eu já mencionei, deixa eu voltar aqui, coração, eu falei que o período dele é mais ou menos de meio segundo e o período desse aqui é de 1 segundo, demora mais, é um período maior. Já a britadeira tem um período bem curtinho, porque ela vibra muito rápido, né? Então o movimento se repete num período muito curto. Falei da Terra, do Sol, enfim. Esses nomes que eu falei para vocês, período e amplitude de movimento, são variáveis físicas, tá? Então, que estão presentes em todos osciladores, em qualquer oscilador. Então, uma das variáveis é a variável de espaço, a amplitude. A gente vai usar A maiúsculo. O que é amplitude? É a medida do deslocamento no espaço do oscilador com relação ao ponto médio, em um certo referencial, em um dado referencial. Como ela é a medida do deslocamento, ou seja, do espaço, ela pode ser medida em metros, em centímetros, em milímetros, em quilômetros. Tá? Depende do referencial que você está usando. Padrão é metros, mas às vezes pode ser mais adequado trabalhar com centímetros, ou com milímetros, ou com quilômetros, aí depende de qual oscilador que é, né? Mas o padrão internacional é metro. De novo, vou reler. Medida do deslocamento do oscilador com relação ao ponto médio. Então, o que seria um ponto médio? Vamos voltar a pegar um exemplo qualquer aqui. Acho que vai ficar mais simples com... esse menino aqui balançando. Não, aqui, né? O da mola está bem mais simples. Qual é o ponto médio? É essa linha preta aqui. Então, nesse caso aqui, é um oscilador que está aumentando a amplitude a cada vez que ele vibra, né? Então ele começa variando muito pouco com relação ao ponto médio, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo,
e depois ele vai aumentando mais e vai ganhando mais amplitude. Então ele vai indo mais para cima e mais para baixo com relação ao ponto médio. Se fosse o menino balançando aqui, eu poderia colocar uma régua embaixo, horizontal, e falar, bom, com relação ao ponto médio, que seria vertical, ele vem tantos centímetros para trás ou tantos centímetros para frente, né? E aí a amplitude é esse tantos centímetros, independente se é para trás ou para frente. Aqui, se fosse no caso do planeta Terra, eu poderia colocar uma reta aqui horizontal, imagina assim, uma reta horizontal, e aí a Terra vem tanto para a direita e tanto para a esquerda. E esse tanto para a direita é que é a amplitude, ou o tanto para a esquerda que tem que ser igual em um determinado caso aqui que eu já vou mencionar. Tá? Aqui estava aumentando, né? E é um pouco para cima, um pouco para baixo, só que cada hora é aumentando mais. Tá? No caso aqui da Terra, não. O tanto que ela vai para a direita e o tanto que ela vai para a esquerda é sempre o mesmo nesse desenho. Então ela sempre fica indo o mesmo tanto para a direita, o mesmo tanto para a esquerda, o mesmo tanto para a direita, o mesmo tanto para a esquerda. Tá? Essa é a amplitude do movimento. No caso da Terra, poderia ser medido em quilômetros, né? Porque a Terra para o Sol está 150 milhões de quilômetros, mas também poderia ser medido em unidades astronômicas, enfim. No caso do menino num balanço, talvez centímetros ou metros, dependendo do balanço, né? Mas é a medida do deslocamento no espaço com relação ao ponto médio. Importante, não é de uma ponta a outra. Cadê meu planetinha Terra aqui? Sumiu de novo. Enfim, não é de uma ponta a outra, né? Por exemplo, aqui na Terra, daqui do ponto da direita até o ponto lá da esquerda. Não, é com relação ao ponto médio. É quanto que vem, em média, para um lado ou para o outro. Tá? Outra variável, período. Período eu já falei bastante, que é o T maiúsculo de tempo, né? É o período, intervalo de tempo para completar uma oscilação. Um movimento de oscilação. Tá? Então, não tem muito segredo. Lembra lá do coração. Intervalo de tempo para ele dar um pulso completo. Mais ou menos meio segundo. Então o período daquele coração ali do desenho era meio segundo. E o menino no balanço? Bom, tempo que leva para fazer uma oscilação. O balanço ir para frente e para trás. Demorava mais ou menos 1 segundo. Então o período daquele menino era 1 segundo. Do planeta Terra, se for a translação ao redor do Sol, o período é de 1 ano, né? Para dar um movimento completo de oscilação. E tudo para a direita e tudo para a esquerda. Então não tem muito segredo. Dependendo do oscilador, pode ser em segundo, em minuto, em hora, em ano, mas o padrão é segundo. Tá? Por fim, última variável física dessa aula, a frequência. Então a frequência, medida de quantidade de oscilações em cada unidade de tempo. É uma medida de tempo também, mas um pouco diferente do período, reparem. O período é quanto tempo para fazer uma oscilação. E a frequência é quantas oscilações para cada tempo. Tá? Então, quantas oscilações por segundo, quantas oscilações por minuto. Por exemplo, para quem gosta de automóveis, motos, essas coisas, você tem um dado que é o RPM, que é quantas rotações por minuto o motor está fazendo. É uma medida de frequência. Né? Quantas rotações por minuto. Ou quantas oscilações por minuto o motor está fazendo. Então é uma medida de frequência. Se para quem é da redes, especialmente, que lida com eletricidade bastante, por exemplo, a tomada da rede elétrica, que não é uma rede de computador, né, mas a tomada da rede elétrica no Brasil tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, que é o mesmo que 1 por segundo. Oscilações por segundo. Então, a corrente elétrica na tomada, ela fica positiva e negativa 60 vezes por segundo. É bem rapidinha essa troca, né? Então, um é o contrário do outro, conseguem perceber? Enquanto o período é o tempo, a medida do tempo para fazer uma vibração, uma oscilação, a frequência é a medida de oscilações para cada tempo. Tá? Hertz, em homenagem a um físico alemão, significa oscilações por segundo, ou vibrações por segundo. Reparem, não é por hora, nem por minuto, nem por ano.
Oscilações por segundo é Hertz. Tá? Tem uma relação entre período e frequência. Já que o período é quanto tempo para fazer uma oscilação e a frequência é quanta oscilação para cada tempo, então um é um inverso do outro. Frequência é 1 sobre período, e se eu passar o período para cá, a frequência para cá, período vai ser 1 sobre a frequência. Tá? Um é um inverso do outro. Vamos lá para um exemplo e finalizar a aula. Tá? A gente vai trabalhar agora com um movimento do tipo harmônico simples. Movimento harmônico simples. O que é esse movimento harmônico simples? É o movimento em que a amplitude, o período e a frequência ficam constantes. Não variam. Lembra lá daquele... O menino no balanço. Ele não estava parando de balançar. Ele estava mantendo a amplitude. Cada balanço dele, do GIF lá, né, ele está indo para frente e para trás, mantendo a amplitude. Então, constante. É um movimento harmônico simples. Agora, no caso da mola, que estava lá no cantinho, ela estava aumentando a amplitude conforme o tempo passava. Então, não era um movimento harmônico simples. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com movimento harmônico simples, ou seja, amplitude, período e frequência constantes. Esse simulador está lá no Moodle também, nos materiais complementares, se vocês quiserem ver. Né? Vou abrir aqui o site, já está aberto na verdade. Bom, então, o nosso oscilador aqui vai ser esse pino verde primeiro aqui, essa bolinha verde maior, aqui da esquerda. Tá? Ela vai oscilar de forma automática quando eu ligar aqui. Vai ter um motor girando e oscilando esse pino verde para cima e para baixo. Esse pino verde está ligado com essa corda vermelha e verde aqui, mas não importa isso para a gente. Vamos olhar mais agora para esse pino verde. Tá? Qual a amplitude do movimento? Eu coloquei uma régua aqui, um referencial, então vou colocar esse referencial aqui no 2, poderia colocar no 0, tanto faz, tá? Começando eu vou colocar no 0 aqui. E vou colocar a amplitude 1 centímetro de movimento. Então aqui embaixo, 1 centímetro. Frequência, vou colocar 1 Hz também, tudo 1 primeiro para a gente ver o exemplo mais simples. Então frequência 1 Hz. Que mais? Deixa eu ver. Acho que tá bom. Então se eu coloco aqui para oscilar, eu vou marcar o tempo também, dar play no tempo, tá? Para ele marcar junto com a vibração. Coloquei para oscilar. Bom, então reparem aqui. O que está acontecendo? Pensando mais na bolinha verde aqui, tá? Esquece o resto da corda. Amplitude de 1 centímetro. Então, ele tem 1 centímetro para cima e ele vai 1 centímetro para baixo. Tá? Então, ele vai 1 centímetro para cima e 1 para baixo, então a amplitude é de 1 centímetro. Eu falei, vou colocar a régua aqui assim no 2, né? Se eu colocar a régua no 2 aqui, continua assim, ó, ele vai 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Tá vendo? Ele chega até o 3, chega até o 1. Então a amplitude é de 1. Repare que a amplitude não é de 2, é de 1. É do ponto médio para cima e do ponto médio para baixo. E o período? Se a gente analisa aqui período de oscilação, é claro que o tempo está correndo aqui, já está no 45. Eu vou pausar aqui de novo e reiniciar. Reiniciar aqui também. Então reparem, na hora que eu der play, quanto tempo leva para ele fazer cada oscilação? Eu não defini o período, né? Mas eu defini a frequência. E eu coloquei a frequência como 1 Hz. Então significa o que em Hertz? Vamos voltar lá no slide. 1 Hz é oscilação por segundo. Então ele vai fazer uma oscilação para cada segundo. Então qual vai ser o período do movimento? Se ele vai fazer uma oscilação para cada 1 segundo, significa que ele leva 1 segundo para fazer uma oscilação. Então dando play aqui, ó. 1, 2, 3. Repara que sempre que muda aqui o 4, ele passa no meio aqui, ó. Que é quando dá uma oscilação. Ele sobe aqui no meio, né? Está subindo e passando aqui no meio. Ou seja, o período de movimento desse exemplo seria 1 segundo. Qual a amplitude? 1 centímetro. Qual a frequência? 1 Hz. Qual o período? 1 segundo. Seria tudo 1. Dessas 3 variáveis aqui que importam pra gente, cadê minhas variáveis? Dessas 3 variáveis, amplitude, período e frequência, seria 1 centímetro, 1 segundo e 1 Hz.
Vamos mudar agora os valores. Reiniciar tudo aqui. Eu vou manter a amplitude com 1, mas agora eu vou colocar a frequência com 2 Hz. O que significa a frequência com 2 Hz? Faz 2 oscilações por segundo. Certo? Então, 2 oscilações por segundo. Qual vai ser o período de movimento? Então, vamos lá. 2 oscilações por segundo. Ó. Então, qual é o período de movimento? Se ele faz 2 oscilações em 1 segundo, quanto tempo ele leva para fazer cada oscilação? Você pode colocar na equação. Cadê minha equação? 1 sobre t, ou passando t para cá, 1 sobre f. Se a frequência é 2, 1 sobre 2 dá meio, né? Ou seja, para cada oscilação leva meio segundo. E aí, quando faz 2 oscilações, dá 1 segundo. Por isso que a frequência é 2 Hz. Perfeito? Então, eu poderia ficar brincando com isso aqui muito tempo, mas prefiro que vocês brinquem aí com o link. Tá? Então é isso. Tá? Deixei esse exemplo, esse link está lá no Moodle também. Já falei demais, 20 minutos de aula. Então, vamos juntos aí todos. Boa sorte para todos nós, todos e todas. Saúde e até mais.